Primeiramente, uma boa noite a todos. Queria agradecer a Deus por estar aqui neste videocast apoiado pela Lei Paulo Gustavo. E hoje estamos aqui com o professor, historiador, escritor e radialista, professor Inon Melo Abreu. Muito boa noite, professor Inon. Boa noite a Denison, boa noite, Paulo, boa noite, Clauvelio Ivan, o mágico Clauvelio Ivan. É uma honra, é uma alegria, é um prazer, é uma satisfação imensa estar aqui pela primeira vez aqui na Rádio Olho d'Água, Rádio Web News Olho d'Água. Parabéns, Paulo, por esse grande empreendimento. Tenho certeza que quem ganha com isso é a população de Olho d'Água das Flores, de Alagoas, do Brasil e do mundo. Professor, me conta um pouco sobre a sua história, sua trajetória de vida aqui em Olho d'Água das Flores. Adeus, é interessante, a minha história, ela se mistura com a própria história de Olho d'Água das Flores. Eu sou natural de Pão de Açúcar. Como muita gente daqui de Olho d'Água, é olho d'águense, mas natural de Pão de Açúcar, porque naquela época os registros eram dessa maneira. Mas eu sou olho d'águense de toda a minha vida, todo o meu tempo, inclusive a minha história se mistura com a de Olho d'Água das Flores, porque Olho d'Água das Flores surgiu 300 anos depois do descobrimento do Brasil. 300 anos depois do descobrimento do Brasil, apareceu a primeira pessoa aqui em Olho d'Água das Flores que, segundo consta nos registros, um padre Antônio Duarte. Tem muita gente que escreve dizendo que ele era mineiro e tal, mas eu ouvi muito dos mais velhos me contarem que ele era baiano e veio para aqui com uma única, exclusiva finalidade: catequizar o pessoal da região, provavelmente os índios naquela época. 300 anos depois do descobrimento. Bom, 60, o padre Antônio Duarte apareceu aqui no ano de 1800. O Brasil foi descoberto em 1500, ele apareceu em 1800, 300 anos. E 64 anos depois, no ano de 1864, quando provavelmente já deveria ter várias pessoas por aqui, apareceram dois irmãos que vieram da cidade de Bom Conselho, Ângelo e Gil de Abreu. Eles eram irmãos, casados com duas irmãs. As duas irmãs eram gêmeas e cada uma teve 11 filhos. Ângelo e Gil de Abreu, eles vieram com um propósito: residir, morar e fazer crescer esse lugar. Gil ficou ali onde hoje é a ABB, a extinta, a antiga ABB de Olho d'Água das Flores, ali no sítio Parugé. E Ângelo ficou aqui do outro lado da pista, onde é Dr. Helder hoje. Uma distância de 3 quilômetros aproximadamente, dali do Parugé até aqui, Dr. Helder. Gil teve vários filhos. Um dos filhos de Gil chamava-se Aureliano de Abreu, que é nome de rua aqui em Olho d'Água. Aureliano teve vários filhos. Um dos filhos de Aureliano chamava-se Augusto de Abreu Pereira. Augusto teve vários filhos. Um dos filhos de Augusto chamava-se João Augusto. João Augusto é meu pai. É por aí. É por isso que eu digo que a minha história se mistura com a história de Olho d'Água das Flores. Aí eles foram. Aí chegaram várias outras famílias aqui em Olho d'Água, se juntaram, o lugar começou a se expandir, a crescer. Ângelo cuidou de comércio, abriu estradas, fez o comércio, cuidou da pecuária principalmente, e Gil, por sua vez, cuidou da agricultura.
Então os dois, com agricultura, pecuária e comércio, se juntaram, juntamente com as outras famílias que já existiam, até que em 1953, por força de grandes vultos da nossa história, Olho d'Água das Flores consegue, no dia 2 de dezembro, a sua independência, a sua emancipação política. 1953. Portanto, completou recentemente 70 anos de existência social e política. Essa é, portanto, a minha história. Nasci e me criei nesse meio. Hoje estou com 68 anos e ao longo da minha vida, Adenis, eu consegui, graças a Deus, ser tudo aquilo que eu quis, que eu imaginei, que eu pensei. E não tem nada que eu fiz por força de disposições de outras pessoas. Foram por disposições legais minha. Eu disse que um dia eu seria professor. Era um pensamento também da minha mãe, que foi a primeira professora da história da rede municipal de ensino de Olho d'Água das Flores, Paulo. Ela é o contrato número 1 da prefeitura, no primeiro governo. E então ela foi a minha primeira professora. E foi com ela que eu aprendi também a ir lidando com o magistério. Depois eu fui crescendo, fui estudar no colégio cenecista, estudei no... Depois do cenecista, primeiro estudei no Ângelo de Abreu, escola estadual Ângelo de Abreu. Aprendi as primeiras letras com minha mãe na escola municipal e quando a idade chegou, eu fui estudar no Ângelo de Abreu, com 7 anos de idade, que era com essa idade que se entrava no primeiro ano. E de lá eu passei para o Colégio Cenecista, saudoso Colégio Cenecista Santo Antônio de Pádua. Estudei no Colégio Cenecista Santo Antônio de Pádua os 4 anos para terminar aquilo que se chamava de primeiro grau, que hoje é chamado de ensino fundamental. E depois voltei para lá para ser professor. Para ser professor a vida toda, 34 anos, como titular da cadeira de matemática naquele educandário que formou tanta gente e dignificou o seu nome enquanto existiu. Inclusive a minha. Você foi meu professor também, diga-se de passagem, um excelente professor. Muito bom ter estudado com o senhor. Obrigado. Estamos falando com o professor Inomelo Abreu, além de professor, historiador, bom, desportista, né? Exatamente. Aí, primeiro, quando eu concluí o primeiro grau, que era chamado naquela época, aí eu concorri a uma das invejáveis vagas na Escola Agrotécnica Federal de Satuba, que na época era Colégio Agrícola Floriano Peixoto, e hoje é o IFAL. Existe IFAL, vários campos aqui em Alagoas, e o principal, primeiro deles, é o IFAL de Satuba. E eu tive a honra de ser o primeiro estudante de Olho d'Água das Flores a fazer o curso agrotécnico na Escola Agrotécnica Federal de Satuba. Para mim foi um passo gigantesco na minha vida, porque eu saí de lá ainda com 19 anos, saí pronto para a vida. Nos 3 anos de curso profissionalizante, eu consegui a estrutura para levar a minha vida até o final da minha existência. E graças a Deus, a partir dali as portas se abriram e aí eu fui exercer o que eu queria. Apesar de ter feito o curso agrotécnico, mas o que eu queria mesmo era a sala de aula, eu queria ser professor. E recebi o convite
do saudoso professor Valdemar Farias Abreu, pai da educação de Olho d'Água das Flores e região. E ele me convidava no ano de 1976 para eu assumir a cadeira de matemática naquele famoso educandário. Eu até fiquei com um friozinho na barriga, mas aceitei o desafio. E acabou sendo o professor que mais tempo passou naquela escola. 34 anos assumindo o sacerdócio do magistério. E lá dentro daquele educandário, eu vislumbrava outros horizontes. E aí eu concorri à única vaga que existia num concurso público para o Banco do Estado de Alagoas, Produban. E eu consegui essa vaga. Eu fui o primeiro colocado. Foi uma honra muito grande para mim. Depois de ter sido o 8º lá em Satuba, quando o Brasil inteiro concorreu a 50 vagas, eu consegui a 8ª vaga. Para mim foi uma conquista muito grande. Mas eu tenho dito isso aos meus alunos, que o querer é poder. E quando você quer, você almeja, você sonha, você vai lá e consegue. Até mesmo quando você não faz uma estrada como deveria ter sido feito, não trilha o caminho certo, e depois de uma certa idade você começa a acordar e ver que tudo aquilo que você fez dificultou a sua chegada naquele ponto, porque a vida de todas as pessoas é um labirinto. E você precisa, todo mundo conhece o labirinto que tem nos livros, nas livrarias, nos cordéis e tudo, que você pega o labirinto do início para chegar no final. E tem pessoas experientes que pegam o fio da meada e pega rápido, e outros passam o tempo todinho e não conseguem, porque só tem um caminho. A felicidade só tem um caminho. Você pode chegar a ele percorrendo vários cantos para poder chegar, e você pode ir direto, se você conseguir descobrir. Eu dizia até a meus alunos que ficou sendo um dito popular. Eu dizia que, estando em Olho d'Água das Flores, você pode ir a Maceió, por Palmeira ou por Arapiraca. Todo mundo, vários alunos meus falam sobre isso, que se regrou por aquilo ali. Aí eu concorri a essas vagas, eu consegui entrar no Banco do Estado de Alagoas. Mas eu não deixei a sala de aula. Paralelamente, eu trabalhava no colégio e trabalhava também no Produban. E surgiram outros desafios, outras escolas perguntavam se eu tinha algum tempinho e tal, e eu consegui ser, por 10 anos, professor do Colégio Imaculada Conceição, uma grande escola, uma escola particular aqui de Olho d'Água das Flores e região. Muitas pessoas, muitos profissionais liberais bons existem que passaram por aquela escola. Eu tive a honra de passar por lá 10 anos. Depois, eu também fui professor da escola aqui, primeiro por onde eu passei, na Escola Estadual Ângelo de Abreu. Eu também fui professor lá há 8 anos. E tudo isso graças, principalmente, à vontade, ao desejo de conseguir servir. Porque os trabalhos que eu exerci até hoje não teria sentido nenhum se tivesse servido só para mim. Eu fico muito feliz quando eu passo no estabelecimento que tem pessoas lá que foram meus alunos e dizem que o que eu fiz para eles fora da sala, a amizade que eu fiz e a orientação que eu dei serviu. Aí, como eu disse a você, tem pessoas que às vezes viu que se acordou naquele momento, aí começa a se levantar, a acordar do sonho. Aí é onde entra aquele pensamento que diz:
embora eu não possa voltar atrás na minha vida para fazer um novo começo, eu posso esquecer e começar agora e fazer um novo fim. Passou uma borracha em tudo aquilo ali, e a partir de agora eu quero fazer um novo fim. E foi assim que Dr. João Ioiô, de Santana do Ipanema, fez. Parece que ele começou a estudar depois que já tinha 30 e poucos anos de idade. E terminou sendo juiz de direito. Ele também, eu conversando com ele, me contava. Aí, Adenison, eu fui bancário do Banco do Estado de Alagoas e eu sempre mexi com esse lado das relações públicas. Eu gosto da comunicação. E eu fui mais além. E tendo uma amizade com esse pessoal do rádio, como o Paulo Silva, que é um pioneiro aqui no rádio, desde garoto, que ele já fazia isso no Cine Trianon, saudoso Cine Trianon, do seu Juvenal. E o Paulo percorria os 4 cantos de Olho d'Água anunciando a película. Às vezes nem era tão boa, mas pela maneira como ele anunciava, a gente imaginava que o filme seria um estrondo. Aí depois dizia, rapaz, o Paulo enganou, ele disse uma coisa tão bonita no mundo, mas no final o artista morreu, ele não disse isso. Ninguém queria que o artista morresse. Mas aí Paulo dizia, se eu dissesse vocês não iam. Então, aí eles pegavam e me chamavam, me convidavam e diziam, não rapaz, entra aqui no esporte com a gente, vamos trabalhar no rádio e tal. Aí a Gazeta de Alagoas, nos anos 80, vai e me convida para eu ser o correspondente da Gazeta em Olho d'Água das Flores. Por que vocês não convidaram? Não, é porque a gente pesquisou e achou por bem lhe chamar. E até hoje, o Jorge Moraes, ali ontem, falou sobre isso. E, não, rapaz, você ainda era garoto, eu também, muito novo. Ele tem quase a minha idade, eu tenho 68, ele tem 69. Aí ele disse, você é do rádio desde aquele tempo. E, de fato, eu era, mas de direito não era. E é preciso, depois, com o tempo, foi se dizendo que você só pode ser do rádio, você só pode ser dessa área se você tiver habilitação. Aí foi por passar alguns momentos vexatórios, como o Paulo sabe, eu e todos os outros, que a gente teve que procurar habilitação. E aí nós fizemos o curso de habilitação para o rádio. Somos habilitados pelo sindicato dos radialistas de Alagoas. Então tudo isso, cada conquista dessa vai nos deixando realizados. Depois um dia, ainda farreando nos bares de Olho d'Água das Flores, eu consegui conhecer uma ilustre pessoa da Justiça de Alagoas, Dr. Durval Mendonça. E a gente tomando cerveja e conversando, ele me perguntou por que eu não escrevia um livro. Eu disse, doutor, não dá não, rapaz, escrever um livro é meio complicado. Ele disse, não, seu livro já está escrito, é só passar para o papel. E aí eu fui para casa depois daquela farra e comecei a imaginar, oxe, por que doutor Durval disse isso? Aí ele disse que as histórias que eu conto, divertindo, brincando e às vezes outras muito sérias, dava para ser escrito no livro. E aí eu comecei a rascunhar mais ainda. E eu fazia história e desmanchava. E outras histórias que eu lia nos livros, eu contava da minha maneira, do meu jeito. E quando foi um dia, não muito distante de agora, em 2015, numa das festas
de emancipação política de Olho d'Água das Flores, um diretor da escola onde eu trabalho perguntou do mesmo jeito de Dr. Durval, e o livro? Bora lançar o livro, você tem ele. Aí eu disse, tenho alguma coisa rascunhada. E ele disse, vamos lançar o livro na emancipação política de Olho d'Água das Flores. E foi lançado, Inon Melo, contando histórias. E o prefácio do livro foi feito por Dr. Durval. Foi uma honra muito grande. Ele sorriu e disse, tá vendo aí, você poderia escrever o livro? E aí me empolgou, me entusiasmou, e eu fui mais além. Depois eu já lancei o segundo livro, desta feita por uma editora famosa, a Didáticos de Fortaleza, no Ceará. Eles ligaram para mim e perguntaram sobre a história de Olho d'Água das Flores. E aí, em 2020, no final do governo Carlos André, né? Ele foi o patrocinador do livro, apoiou, abraçou a causa, e a Didáticos veio aqui, me deu autorização para eu formar uma equipe. Eu formei e essa equipe foi formada com 3 ex-estudantes, meus ex-alunos. A Cláudia, lá do sítio Olho d'Água da Cruz, o Cláudio Henrique e o Maicon, professor Maicon. Eles aceitaram o desafio, Paulo, e a Didáticos de Fortaleza perguntou se eu topava a parada. Eu pedi 6 meses de tempo, eles disseram, nós damos 15 dias. E a gente aceitou o desafio, eles vieram, e nós escrevemos Olho d'Água das Flores, Cidade da Gente. O livro foi abraçado pela administração Zé Luiz. Me convidou, a gente conversou e ele disse, eu gostei do livro. O livro eu vou autorizar que esse livro seja adotado nas escolas. Uma honra, uma satisfação muito grande para a gente, né? Aí, resultado, mais uma conquista muito grande, escrever o segundo livro. Eu já tenho o pensamento de escrever o terceiro. O terceiro já tem, inclusive, até o título. E se fosse para fazer essa semana, eu faria, porque está mais preparado do que os 2 anteriores. Agora já é um pouco mais calejado. Aí, como eu sou católico, eu sigo a minha religião e respeito todas as outras. Aí eu achei por bem escrever um livro religioso para todas as crenças e colocar esse livro como crônicas. E eu poderia chamar esse livro de Crônicas para o Bom Cristão, independente da religião que ele tenha. Se Deus quiser, quem sabe? Pode ser que de repente esse livro saia. Presenciei essa semana você, os comentários esportivos, vi na TV, vi nas redes sociais, inclusive o meu irmão, que é treinador do Muricy, teve a honra de ser abordado por Vossa Excelência para uma entrevista, né? Alisson Dantas é um olho d'águense, pode dizer, né? E
ele, nas colocações dele, dizem que a inspiração foi comigo, para eu que levei ele para ser treinador, quando levei para o SESI, em Maceió. E eu vi nele um líder, e como agora mesmo, sábado, ele fez um trabalho muito bonito. Ele colocou o Muricy em campo, com os pés no chão e a cabeça no lugar. Um time incentivado, aguerrido, muita garra, muita força, muita determinação. Eu vi 4 coisas no Muricy nesse jogo. Eu vi organização. Paulo estava com a gente, eu, Paulo e Anísio Mateus. O time teve organização, estava organizado para entrar em campo, entrar todo no momento certo. 4 coisas. Administração. Eu vi a administração do Muricy, várias pessoas lá, administradores com um cabeça. Então teve organização e administração. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, agradecer a sua presença, agradecer esse espaço aqui da Rádio Web News Olho d'Água, do nosso amigo Paulo Silva Neres. Agradecer ao cineasta, ao cinegrafista, o Cláudio Elivan, nosso amigo mágico. E professor, para encerrarmos este videocast, que foi patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, para nós encerrarmos com chave de ouro, eu queria que, se possível, você indagasse aquele poema de nossa querida Olho d'Água das Flores, que você leva muito bem para onde você vai nas andadas da vida. O poema ele está, inclusive, inserido no livro Olho d'Água das Flores da Cidade da Gente, e está também no primeiro livro que eu escrevi, Nomelo Contando Histórias. É do saudoso poeta da primeira Câmara de Vereadores de Olho d'Água das Flores, Olímpio Salles de Barros, que diz assim, ele conta a origem de Olho d'Água das Flores em um poema que diz assim: depois de 300 anos que o Brasil foi descoberto, Olho d'Água das Flores ainda era deserto. Existia ali um monte e ao lado dele uma fonte com um pé de flores por perto. Naqueles tempos remotos, aqueles campeadores que uns chamavam vaqueiros, outros chamavam pastores, ali sempre se juntaram e por isso denominaram de Olho d'Água das Flores. Muito bem, professor, muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado mesmo pela presença, agradecer mais uma vez ao espaço aqui do nosso amigo Paulo Silva Neres e tenha uma boa noite a todos. Obrigado.